Aqui, a Joselita Mafra, ela aborda um assunto, estou pegando aleatório aqui, tá, gente? Gostaria de saber mais sobre reencarnação, cidades espirituais e roda de Sansara. Com relação a isso aqui, é até um assunto interessante, porque eu tenho visto algumas abordagens de alguns colegas que trabalham nessa área de acesso à informação espiritual, nas redes, trazendo algumas informações sobre essas questões aqui, segundo a abordagem, segundo o entendimento deles. O que eu preciso dizer para vocês, mudou muita coisa no ano passado, final do ano passado, principalmente o mês 11, que é considerado o mês 11 para nós. Eu sei que o nosso calendário está todo errado, então eu não gosto de dar datas, coisas assim, mas a gente se baliza por ele, a gente usa ele como medida de valor, né, de contagem, então eu vou dar esse mês como uma contagem, especificamente, nos primeiros dias ali do ano, a gente teve um salto, um pulo. E isso fez com que mudasse muitas coisas dentro do sistema reencarnatório, principalmente das cidades astrais. O que é considerado astral, isso quem acessa, e está lá disponível para acesso, eu convido todos a desenvolver essas ferramentas, né, assim, aqueles que desejarem, mudou muita coisa, tá? Tá muito mais tecnológico, muito mais holográfico, você percebe as simulações, as Matrix, elas são uma dentro da outra, tá? O sistema é todo uma projeção. A única coisa real que eu vou falar para vocês que é real é a fonte. Aí você vai falar assim para mim, então você está dizendo que o resto não é real, o planeta, o universo, é uma realidade. É uma realidade projetada por uma consciência que projeta a sua expansão de multiplicidade de si. Nós existimos dentro da realidade da possibilidade de uma consciência, ou de um super ser, ou de uma super fonte, tá? O único processo que a gente considera, como que eu vou dizer para vocês, um ponto de existência, um ponto do início da realidade é ali, né? O restante é tudo uma projeção. E como esse mecanismo, essa superfonte, ela se expressa através, e ela aprende, ou ela adquire material para fazer a sua variação através das experiências dos seus fractais, e eu considero fractais da fonte tudo que existe a partir dela. Então, tudo que foi gerado, toda a capacidade de geração dela, ou tudo que ela é em expansão, porque ela é uma expansão, ela é um movimento de contração e expansão, tá? Igual um respiratório, certo? Quando ela desenvolve seu processo criativo, ela expande. Só que em algum momento ela puxa de volta a experiência através da sua própria fractalização para fazer com que esse material retorne a si e sirva daquilo que é inspiração para ela cocriar o novo. Então, dentro do sistema, quando eu falo sistema é universo, considere a gente o todo, sempre precisa do movimento para as questões se criarem. E as coisas, as relações de existências, sejam elas materiais e imateriais, elas só existem através do movimento. Tudo está em constante movimento, né? Porque é o movimento que faz tudo ser, né? Algo só existe porque tem movimento, senão ele deixa de existir. E o deixar de existir é um estado de existência que nós, como humanidade, nós não conhecemos. Algumas consciências extrafísicas conhecem esse estado. A nossa, talvez nosso maior direcionamento, tem uma tentativa de entendimento disso, seria o mundo imaterial, ou seria aquilo que a gente chama de energia do ponto zero, né? Energia contrária, é o mais próximo que acho que a gente consegue chegar, mas existe uma outra forma. Então, o processo de reencarnação, ele alterou a rota do sistema daquela reencarnação que era quase que, vamos dizer assim, por repetição, quase que de forma automatizada, como aconteceu com grande parte da nossa existência ou da nossa humanidade no tempo passado, porque você tinha um percentual de consciência diminuído, ele parou esse sistema, que é involuntário e progressivo, e assim, gente, era um negócio, assim, absurdo, tá? Era uma roda que não parava, sabe? Um negócio incontrolável até. Isso melhorou com um aumento de percentual de consciência.
As consciências que vão ascendendo, que a gente chama assim, ou vão aumentando o teu coeficiente, ou vão adquirindo mais conhecimento, elas vão alterando o que a gente chama de roda de samsara. Porque no tempo mais antigo, vamos dizer assim, quando o nível de consciência era menor, você tinha uma massiva muito grande de seres que caíam direto e ficavam nesse sistema involuntário de repetição. Hoje, as consciências estão saindo com um valor maior, e elas estão mais conscientes, conseguindo determinar melhor as suas escolhas para o sistema reencarnatório. Esse ser, ele volta já com mais consciência, né? Sem esquecer parte ou boa parte daquilo que ele carrega como conhecimento, e ele não cai mais tanto naquilo que a gente chamaria, vou pôr entre aspas, as armadilhas do que é chamado de senhores dos karmas, ou senhor enfim, tem tantos nomes, né? Esses seres. Porque nós estamos reencarnando com outro nível de consciência, não em maioria ainda, numa minoria, mas isso é o suficiente para alternar ou alterar o funcionamento desse mecanismo. É um mecanismo, sim, tá? E ele funcionava muito bem no sistema automático pela baixa consciência. Quando você altera a rota da consciência humana, você altera esse sistema aqui. Tudo é realocado, tá? E no universo tudo acha outro contexto de existência. Então quer dizer que a gente deixou de alimentar, porque o sistema de reencarnação involuntária, ou é voluntário e involuntário ao mesmo tempo, porque você tinha sistemas que colocavam o humano numa cegueira, tá? E é muito convidativo a cegueira espiritual, né? Então, tem todas essas questões, tá? Quando você tem esse sistema acontecendo, e mudanças dessa ordem, você tem uma situação muito, muito interessante, porque as consciências que trabalham dentro de uma situação, dentro de um sistema que está em andamento, e se alimentam, porque tudo se alimenta de energia. Eu tô tendo muito dedos para falar isso, pelo meu sincero, a minha sincera preocupação com a má interpretação. Eu não sou o tipo de ser que acessa a multidimensionalidade, que emplaca o medo, ou que traz uma abordagem muito pé no peito, sabe? Porque eu entendo que a humanidade ela tá no período de transição, e nós estamos sensíveis também energeticamente, porque estamos sendo bombardeados por muitas coisas, e as informações todas que a gente está tendo faz com que a gente tenha muita informação acontecendo e sensibilizando um pouco a parte emocional. E como a gente sabe que humanos não têm muita capacidade de administração emocional, nós não desenvolvemos isso, então eu sou uma pessoa que tem dedos para falar sobre isso. Mas vamos lá. Existe sim um sistema retroalimentado, tudo se retroalimenta de algo, né? Então, existiam seres que se alimentavam, sim, do processo de encarnação automática, reencarnação automática. Esses seres, eles não é que eles quando acontece uma mudança, eles não ficam brigando com o sistema, como nós que nos revoltamos como humanidade, como alguma coisa, porque somos mais emocionais e a gente tem as emoções dominantes, né? E a gente briga pelos nossos possíveis direitos, tal. Não existe isso. É uma linha de comando que acontece e esses seres eles já percebem qual que é o fluxo e eles já se adaptam, tá? É lógico que eles vão utilizar do conhecimento e das dobras de leis e de metodologias para conseguir manter. Existe muita disfunção dentro das existências não físicas humanas, existem seres disfuncionais, do que a gente chamaria de, no nosso entendimento emocional, de aproveitadores, existem, não vou dizer que não, a dualidade ela está aí, os seres escolhem o fator energético e o que eles vão vibrar, né? Alguns podem ter essa possibilidade de escolha, outros não, outros são formatados de uma maneira, mas esse equilíbrio existe. Só que, quando eu falo de sistema inteiro, de mecanismo, ele se organiza, tá? Ele se reorganiza dentro de possibilidades novas, porque quando você tem um movimento, você tem uma nova formatação, mas você tem várias outras formas
de retroalimentação. Então, tudo isso é absorvido, tá? E as questões passam. Porém, para o humano, isso tem um significado muito profundo de mudança, sim. Para nós, acontece uma mudança bastante significativa, tá? Que é melhor para a nossa existência, certo? Então, para nós, nós fomos beneficiados com com o nosso próprio valor de consciência. O fato da nossa escolha e o acelerador nos impulsionar para depois de 2020 tomar essa capacidade consciente fez sim melhorias para a nossa espécie. Com relação ao sistema reencarnatório, com relação às cidades astrais, está mais claro dentro do que a gente chama de cidades astrais, o que a gente considera frequência que é positiva, frequência, alto valor de frequência e frequências que são mais convidativas e ilusórias. Existia muito desperdício de energia para quem faz a projeção consciente, inconsciente, controlada, dê o nome que a gente quiser colocar, com relação às experiências do astral. Porque era muita distração, porque é muito parecido, como é feito pela consciência, por aquilo que é a projeção da existência aqui, e é um sistema de espelhamento. Então, o que acontece? Tem coisas muito parecidas em cidades astrais do que a gente vive aqui na Terra. Por exemplo, a descontração, tá? O lazer, a descontração e as experiências que são mais imersivas de prazer humano, lá é muito mais intenso, porque você não tem a prisão da matéria, e nem a prisão emocional, e nem as questões de julgamento. Então, havia muito desperdício de energia. Não é um desperdício, é e não é, né? Porque tem um lado onde todas as experiências que você tiver, não existe experiência boa ou ruim, todas as experiências se tornam bagagem, né? E se você tiver um ponto de observador que você entenda que tudo se transforma em conhecimento, não tem esse tom pejorativo. Porém, muitos humanos que projetam acabavam não tendo a aplicação de desenvolvimento de aprendizado no astral, das muitas possibilidades que o astral pode proporcionar, porque estavam presos a distrações, modelagens humanas, pensamentos muito humanos e muito material, muito da ordem material, do alto prazer, né, de experiências mais prazerosas físicas que ele não consegue ter aqui nessa dimensão. E ele projetava essas experiências lá, excentricidades, tá? Isso faz com que a gente perdesse, entre aspas, um pouco de tempo. Quando você tem um aumento de consciência, você tem projetores mais preocupados com a experiência de aprendizado, tá? E aí você torna virtuosa a experiência. Então mudou muita coisa, sim, vem mudando muita coisa com relação ao sistema encarnatório, ao sistema de cidades astrais, de como as coisas estão funcionando, né? De como isso hoje está funcionando. É uma mudança bastante forte para quem projeta há muito tempo, sabe e sentiu essa mudança. Para o pessoal que está fazendo a projeção agora, talvez não sinta tanto, mas para quem já tinha essa experiência anterior a 2020, sabe do que eu estou falando, mudou muita coisa. Mas eu considero, humanamente, dentro do contexto humano, para melhor para a nossa espécie. Tá? A interação com outras espécies também no astral, ela está bastante interessante, porque, na minha opinião, ela se tornou mais de soma justamente porque está muito fácil ver o frequenciamento de um ser e as intenções que ele carrega. Então, eu coloco valor nessa mudança, eu acredito que foi para o bem, eu considero para o bem da humanidade, tá? Com referência ao simulador, né? Sobre simulador, sobre barreira de frequência.